Vocês sabem que, desde a Revolução Industrial na Inglaterra, que teve um importante impacto na Terra, com a industrialização, o advento das indústrias, das empresas, da multiplicação das facilidades de vida, para quem? Para muitas pessoas, infelizmente nem para todas ainda. Quando dizemos nem para todas, isso excede em muito ao que nós conhecemos como pobreza e miséria no Brasil, que há focos dessas condições em todos os lugares no nosso país. Porém, no outro hemisfério, no Oriente, existem países e nações em que a miséria solapa de norte a sul com pequenas ilhas de famílias prósperas. E o Espiritismo é uma doutrina para o brasileiro exclusivamente? É uma doutrina para o mundo. O próprio codificador, o Kardec, ele ficou quase incrédulo quando os espíritos revelaram para ele em que consiste a finalidade do Espiritismo, que era definitivamente, porque outros recursos já haviam sido tentados até então, o progresso moral da humanidade. Dentro desse aspecto, o progresso moral, para acontecer, ele pode estar amigo das extremidades da desigualdade social? O progresso moral, ele pode dar as mãos para isso? Efetivamente, não. Então, vamos refletir. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Onde ele foi concebido, na França, com auxílio de núcleos e sociedades espíritas em torno de todo o mundo moderno, ele é bastante inexpressivo, por assim dizer. O último recenseamento do IBGE estima em 4% da população brasileira o número de adeptos espíritas assumidos, fora do armário. Isso dá cerca dos 200 milhões de brasileiros, 8 milhões de espíritas. Brasil, país mais espírita do mundo. Ainda é também o mais católico. Então ele recebe o primeiro lugar nesses dois rankings. A nação mais católica e mais espírita do mundo. No entanto, o Brasil permanece como uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Dá para confundir um pouquinho? Ou não? Ou alguém acha que alhos não tem a ver com bugalhos? Pensem numa madame, seja ela esposa de um empreendedor ou filha dele, ou ela própria é empreendedora, que gasta assim, sem nenhuma preocupação, numa carteira, numa bolsinha, aquilo que um pai de família não recebe de salário. E quantas vezes esse pai de família, que não recebe para passar o mês com a sua senhora e com seus filhos, é empregado da organização desta madame. Pensem que talvez ela possa, inclusive, ser espírita. E não consegue fazer uma relação de causa e efeito do seu luxo com tanta carência, assim, margeando a barra da sua saia. O nosso objetivo não é criticar um e vitimizar o outro, embora isso por tabela acaba
sendo feito? É a gente meditar em qual a nossa parcela de responsabilidade em manter o sistema do jeito que ele é. Entenderam a pergunta? Qual é a minha parcela? Eu estou boiando, eu estou viajando, eu não tenho uma opinião construída, ou eu me permito ser manuseado como, aspas, é o ditado bem dito em período político principalmente, como massa de manobra de um lado ou de outro, para que o lucro seja daquele ou daquele outro lado. Percebem? A minha indiferença, a minha omissão, a minha covardia e o meu desinteresse engrossa o caldo do lado mais forte contra o lado mais fraco. Isso é certo ou errado? Pensem que quando Jesus foi crucificado, quantos levantaram a voz em seu favor? Mesmo havendo uma parcela da sociedade que o queria bem, que nele, com N maiúsculo, confiava. O próprio apóstolo Pedro, considerado aparentemente o mais maduro, se acovardou. E o Cristo previu, negou 3 vezes. Hoje não é o Cristo que está indo para a cruz. São muitos valores morais, são muitos valores sociais. É aquilo que todos nós desejamos de um mundo melhor, de um mundo mais bonito, de um mundo mais justo, em que as crianças e as juventudes possam ser primorosamente educadas, lapidadas, bem nutridas, que possam ter opções de lazer, de cultura, de diversão, para serem construídas de dentro para fora como seres humanos bem formados e melhores. E uma grande massa, agora falando de Brasil, de brasileiros, permanece inerte. E é uma nulidade de você não está contando, você está sendo inexpressivo, não está fazendo diferença. E é uma nulidade que não é compatível com o espiritismo bem compreendido. A partir da questão 803 no Livro dos Espíritos, Kardec aborda com bastante ênfase essas questões. Então ele pergunta: a desigualdade social é obra de Deus ou dos homens? Parece óbvia a resposta, mas o codificador achou inteligente perguntar. Porque há quem pensa, inclusive dentro dos sistemas religiosos cristãos anteriores ao Espiritismo, que a ordem como está mantida obedece à vontade de Deus, porque cada um tem o seu lugar. Ousar mexer nessa estrutura é atentar contra o desígnio do Criador. Isso de uma forma bem engessada. O codificador achou, então, relevante perguntar aos espíritos: a desigualdade social, ela é obra da vontade de Deus ou é produto da escolha dos homens? Os espíritos responderam: dos homens. Pergunta seguinte: ela deixará de existir algum dia? Resposta também categórica. Ele respondeu de uma forma indireta: eterno, só as leis de Deus. Ponto. Aí ele abre a outra frase na mesma resposta: não vedes as desigualdades sociais diminuírem um pouquinho a cada dia e a cada geração? O Espírito respondeu a Kardec, convidando ele a analisar e julgar por si próprio que, num ritmo possivelmente não tão rápido quanto a nossa vontade queira, as desigualdades vão se atenuando.
Todos os que estão aqui presentes conseguem também, como o Espírito propôs para o codificador, olhar a sociedade e enxergar as desigualdades diminuindo um pouquinho a cada dia? Sim ou não? Podem responder verbalmente. Quem acha que não? Quem tem dúvida? Pensem que há mais ou menos 150 anos atrás, a grande maioria das pessoas de bens, e só podia ser de bem sendo branco, ok? Defendiam a escravidão. Entendiam que tinha lugar de branco e lugar de preto, ok? E que quando os primeiros brancos abolicionistas tomaram a causa para a defesa, isso foi de uma vergonha, isso foi de uma repressão, de um combate, filhos foram deserdados, houveram perseguições, abolicionistas foram assassinados em emboscada, porque era há pouco mais de 100 anos. Em termos históricos, isso foi ontem, porque isso era uma causa indigna de um homem e de uma mulher de bem defender. A própria igreja, a católica e muitas das protestantes, não permitiam o negro e a negra dividir os bancos da igreja com os brancos. Os primeiros senhores que tiveram o coração tocado de solidariedade, de um verdadeiro cristianismo, que alforriaram os negros antes da lei e emprestaram o seu sobrenome de senhor da casa grande para os pequenos e para as pequenas negrinhos e negrinhos, e se afeiçoando mais particularmente a este ou aquele e o matriculou no colégio dos seus filhos legítimos, houve protestos e manifestação de quase todos os brancos, banqueiros, empreendedores, comerciantes, advogados ou operários. Hoje ninguém precisa mais defender a causa abolicionista, não é? Porque com luta, com embate, com discursos inflamados, com racha entre família, filho abolicionista, pai escravocrata, semelhante ao que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu trago a tocha do fogo e tenho pressa que ele se acenda. Vim colocar pai contra filho e nora contra sua sogra. Por quê? Em períodos de progresso social, existem duas opções. Eu defendo o que sempre existiu e me dá uma sensação de zona de conforto, ou eu busco o novo, que é o que a minha ideia e meu coração anseia. Aqueles que se colocam firmes no propósito do progresso e do conservadorismo, causa rachadura, causa embates, causa crises, causa desentendimentos. E estamos vivendo, no Brasil e no mundo, um destes períodos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que a nossa época é a época de aferição de todos os valores. Tudo que foi ilusão, tudo que foi equívoco, tudo que foi mentira coberta com banho de ouro, vai desmoronar. Isso significa que desmorona, junto com a estrutura, todos os que a defendiam ou acreditam nela. Porque se sentem revoltados, se sentem incompreendidos, não entendem o que está acontecendo com o mundo, se sentem desorientados e aflitos, numa aflição que não aguarda consolo. Kardec então perguntou: qual das duas condições é mais perigosa para o espírito em evolução? A prova da pobreza, da miséria ou a prova da riqueza? O que vocês responderiam?
Qual que é a sua prova hoje? Porque na questão Kardec não encontrou um meio termo na pergunta. Ele falou que as pessoas ou estão na prova das privações ou na prova do poder e da abundância. Qual que é a sua condição? Kardec enxergou perigo em ambas e quis saber se uma delas era pior que a outra. E o Espírito respondeu: ambas são igualmente perigosas. Na pobreza, o indivíduo se revolta e blasfema contra a providência. Na riqueza, o homem é afastado de tudo o que deveria aproximá-lo de Deus, se torna escravo de suas necessidades, que se tornam insaciáveis, porque julga nunca ter o bastante para si mesmo. Então Kardec perguntou: mas o rico, demonstrando que essa era a opinião do Kardec, não tem mais meios de fazer o bem, então deveria ser mais cobrado? E o Espírito respondeu: é o que nem sempre o faz. Kardec devolve outra pergunta: que pensar daqueles que exploram os mais fracos para satisfazer os seus interesses? De quem que Kardec está falando? Porque ele não deu nome aos bois. Todo mundo consegue enxergar de quem que Kardec está falando? Que pensar daqueles que exploram os mais fracos em seu proveito? Prestem atenção na resposta. Estes merecem a condenação. É uma das piores coisas. Depois, emendando a resposta na outra pergunta, porque os homens só podem trabalhar no limite das suas forças e ainda ter tempo para progredir intelectualmente, ou seja, não apenas braçalmente, para comer. Ele precisa crescer como ser humano, filosoficamente, culturalmente, artisticamente. E aí vem uma nota de rodapé, onde Kardec comenta o ensinamento dos Espíritos, que aquele que foi investido do poder do dinheiro, porque o dinheiro, quanto mais, ele mais fecundo é na mão de um homem e de uma mulher fecundos, ele amplia as possibilidades de realização, de construção, de fazer o bem. Quando Deus delega a autoridade, o poder e o dinheiro para homens e mulheres, é para que eles amparassem aqueles que estão subordinados à sombra da sua autoridade e não fazê-los sentir ainda mais indignidade na posição de subalternos em que se encontram. Qual é a relevância de nós, a maioria de todos nós, presumo eu, sermos pobres, estarmos refletindo nessa questão? Primeiro, é voltar à resposta dos Espíritos na parte que nos diz direito objetivamente. O perigo da pobreza é tornar o homem revoltado e blasfemar contra a providência. Esta é a minha condição hoje? Tanto melhor se não. Caso sim, reveja isso contigo. E a outra questão é: como os papéis se invertem periodicamente no ciclo das vidas sucessivas, haverá oportunidade em que eu vou receber por minha vez o instrumento da riqueza, do poder e da autoridade. Recebendo, será a minha vez de pintar e bordar, ou eu farei melhor, seguramente, em relação àqueles que eu hoje critico? Percebem?
Será que alguns de nós hoje já não experimentamos ou provamos exatamente hoje condições acerbas de provação e de carência, justamente como um resgate regenerador dos excessos, dos abusos e das extravagâncias de ontem? E me dói demais e me inflama por dentro não poder mais satisfazer um conjunto de caprichos e de mimos que ontem era tão natural para mim, não custava nenhum esforço. O fato é que as desigualdades sociais, elas sufocam o que o ser humano, desde a infância à juventude, tem em potencial para prosperar e para progredir, intelectualmente, culturalmente e muitas vezes moralmente. Isto significa que, por exemplo, em períodos de escolhas de lideranças, eu tenho que conhecer o caráter do indivíduo, em que consiste as suas propostas. São propostas que correspondem aos anseios de um mundo mais justo? Porque eu me torno conivente com quem eu coloco no poder, não é? Não foi um horror aquele episódio que o Brasil passou vergonha no mundo inteiro com os discursos dos parlamentares fundamentando o motivo do impeachment ou do não impeachment? Esquece a questão da impeachmentada em si, mas os argumentos, em nome de quê? A maneira como se comportaram. Eram os nossos representantes? Mas cadê os nossos representantes? Kardec perguntou: não há aqueles que se encontram na miséria e nas privações por culpa própria? Existem ou não existem? Existem. Então Kardec fez uma afirmação e emendou a pergunta: a sociedade tem responsabilidade sobre isso? O que vocês responderiam? Sim ou não? Muito bem. Muito bem. Sim, já não vos dissemos anteriormente, em outro capítulo do Livro dos Espíritos, em que Kardec trata de uma questão bastante parecida. Não compete primeiramente à vossa sociedade zelar pela formação de cada um dos seus membros? E se isso não fazem, sofrem as consequências. E aquele que não encontra meios próprios para prover o mínimo da subsistência, a sociedade deve acolhê-lo. Então, como fica a minha posição diante do mundo das questões dos programas sociais que frequentemente causam polêmica? Eu acho que o Espiritismo bem compreendido não dá dúvida, não deixa margem de dúvida sobre qual é a posição a tomar. Vamos visitar só um instantinho Jesus? Quando tiveres de fazer um banquete em vossa casa, aquela mesa bonita, gostosa, a maior ostentação de comidas e pratos gostosos, não convideis a alta sociedade nem os bons. Saiam aí fora e chamem os pobres e estropiados. Quem já fez qualquer coisa parecida com isso?
Quando a gente faz um banquete em casa, quem que a gente escolhe a dedo? Necessariamente as pessoas que nós mais amamos? Ou às vezes convidamos aquelas pessoas para quem a gente quer ostentar? Entendem o que eu estou falando? Chamar aquele cunhado cri-cri que eu quero mostrar que eu estou bem e o que eu sou capaz de servir na minha sala de jantar. Um banquete é muita comida. Muita comida corresponde ao quê? Ligando o xizinho, ligando as lacunas naquela tarefa escolar. A quem padece fome. É a elite do nosso círculo de relacionamento que está precisando de um banquete? Que está merecendo um banquete? Se eu tenho condições, se tenho excesso, se tenho sobra, se está em abundância para eu servir um banquete, pela lógica do coração no Evangelho, é para quem tem fome. E aí há pessoas que acham meigo, bonito e fofo a casa espírita dá uma cesta básica e condena veementemente uma proposta de governo que socorre a miséria de parcela da nossa classe social. A conta não fecha. O que das duas é verdade e o que das duas posições contraditórias é mentira? No livro A Gênese, de Kardec, há um texto belíssimo que Kardec recebeu da Sociedade Espírita de Lyon, que foi a cidade, inclusive, onde ele nasceu. Ali o Espírito, num tom profético, ele diz mais ou menos assim: todos nós que aqui estamos, na espiritualidade, governando a direção do mundo, vos anunciamos que começa o fim da Era do Ouro. O que seria a Era do Ouro? Estou convidando vocês a pensar. Vos anunciamos felizes, os espíritos inflamados, assim, de grandes perspectivas auspiciosas para o futuro, do qual nós estamos trabalhando. Anunciamo-vos o início do fim da Era do Ouro. A Era do Dinheiro. Quem tem pode, não é? Isso não dá respeito para as pessoas? Isso não dá autoridade? Pessoas, quantas não fazem casamentos com base nessa análise? Pessoas não buscam círculos de amizade e de relacionamento com base nisso? Sim ou não? Não matamos no jardim fecundo da nossa própria alma, das nossas aptidões, das nossas vocações, o que eu gostaria realmente de fazer, eu não sacrifico isso, porque a tendência da hora é determinada profissão, determinado ofício que promete mais isso daqui? As pessoas não valorizam em excesso a aparência para parecerem melhores? Investir na aparência não consome muito disso daqui? E nos rouba tempo demais? Voltando novamente para o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos: por que a civilização, com o advento da Revolução Francesa, com o advento da Revolução Industrial, não oferece aos homens todo o bem que ela podia? E os espíritos responderam: porque os homens não estão dispostos e ainda não querem este bem. Olha como que isso é sério, gente. De que homens os espíritos estão falando?
dos americanos, dos franceses, dos outros. Está falando de nós também. Porque os homens não estão ainda dispostos e nem querem ainda este bem. É necessário que o mal chegue ao excesso para que os homens sintam as necessidades das reformas. É um ditado popular que se diz: está esperando a água bater na bunda para levantar e fazer alguma coisa. Depois, na sequência, o Espírito responde a Kardec: a vossa civilização atual vos criam falsas necessidades e que delas vos escravizeis. Isto significa que existe um conjunto de hábitos, boa parte deles dentro da ótica do consumismo capitalista. Existe um conjunto de metas, de objetivos, de buscas, de conquistas, exclusivamente atrelada ao ter e ao parecer, em que nada traz gratificação para a psique e para o eu, espírito encarnado que sou. Imagina então, levando bem a sério o que o Espírito respondeu a Kardec, e eu tentando trazer a carapuça para mim. A civilização atual vos criam falsas necessidades e que dela vos escravizeis. Então é possível que este ou aquela pessoa passe desperdiçando grande parte das suas melhores energias em aparência, em equívocos, em crenças do momento. Caso, é que eu estou sendo generoso, caso não, certamente há muitas pessoas aqui nessa condição, com mais ênfase ou com menos ênfase. Então, reformando a linguagem, que cada um de nós tenhamos maturidade e acuidade nesse instrumento do autoconhecimento, para que eu possa me julgar a mim mesmo, identificar qual é o conjunto dessas falsas necessidades que consome o melhor do meu tempo, o melhor das minhas energias, em detrimento do que é essencial. O que me garante saúde mental, o que me garante bom ânimo, o que me garante entusiasmo para viver, o que me assegura melhores possibilidades de sucesso no relacionamento com as pessoas, sejam essas pessoas da minha família, do meu círculo de convivência, no trabalho, com a parentela, com a comunidade. Porque a energia que nós despendemos para satisfazer o conjunto de falsas necessidades nos consome. E ao mesmo tempo que nos consome, não traz nenhuma recompensa para a autoestima, para a consciência tranquila, para entender-se um indivíduo integrado ao mundo com a sua missão de existir. E se chegamos numa encruzilhada grave da questão do decidir o que priorizar, Kardec ajudou. Então ele fez a seguinte pergunta para os espíritos: a igualdade absoluta das riquezas já existiu alguma vez e ela é possível? O espírito responde: não, ela não existiu, ela não é possível, né? Então aqui ele está falando de comunismo. Não é possível o comunismo porque a diversidade das aptidões e dos caráteres se opõe a isso. Mas Kardec insistiu. Mas há pensadores, como o alemão Karl Marx, mas há pensadores que via nessa filosofia a solução desses problemas de desigualdade para a humanidade.
Então, os espíritos respondeu, classificando em 3 níveis aqueles que lutam por essa crença. Em primeiro lugar, são sistemáticos. Sistemático é a pessoa que enxerga o mundo com a sua cartilha. Ela desenha uma solução para um problema e não abre mão de discutir outra solução. São pessoas, cabeça fechada naquela perspectiva. Ou são sistemáticos, que deve ser o caso dos idealizadores da filosofia, ou são, aí é mais grave, que é o povo em geral, ou são ambiciosos e invejosos. O Espírito desenha para Kardec entender, e quando o Espírito desenha, ele desenha para nós. Imagina se fosse possível uma força, um governo qualquer, tomar de um país para si toda a riqueza dessa nação e em partes iguais dividir para todos os seus filhos. Estão acompanhando o raciocínio? No exato momento em que essa força deixasse de atuar, supondo que fosse possível que ela existisse, para recolher e para repartir, no minuto subsequente já teria um mais rico e um mais pobre. Todo mundo entende por quê? Não existem pessoas que são econômicas? Não existem os que são gastão? Não existem pessoas que são produtivas? E não existem pessoas que são pródigas? Pródigas é quem desperdiça. Ora, não existe quem aplica e não existe quem só desperdiça? Então, em pouco tempo, toda aquela estrutura utópica de igualdade foi alterada. E é nessa pergunta seguinte que vem o socorro ao alcance, gente, de todos nós. E eu compreendo nessa parte da resposta, ela eminentemente libertadora. Então, dado que a igualdade absoluta não é possível, se daria o mesmo com o bem-estar social? O bem-estar das pessoas? O que seria bem-estar para ti? Responde isso para si no exercício de autoconhecimento. Hoje você já está em condição que goza de bem-estar ou lhe falta algo que lhe complete esse bem-estar? Todo mundo conseguiu responder? Sim ou não? Ok. O Espírito responde: diferente é a condição do bem-estar, pois isto varia muito de indivíduo para indivíduo. O que varia é o conjunto das exigências. Ok? E o Espírito continua: o verdadeiro bem-estar, caso hajam pessoas iludidas com o bem-estar, o verdadeiro bem-estar reside em cada um aproveitar o seu tempo com aquilo que tem vontade, e não com as coisas em que nada tem gosto em realizar. Isto merece uns bons minutos, porque é o tempo que nós temos, porque o correto são muitas horas de meditação nisso. Você emprega o seu tempo nas coisas que você tem vontade? Porque se você não emprega, quem é o primeiro, então, demônio responsável pela sua infelicidade? Eu mesmo, não é? Percebe, então, como o Espiritismo nos empodera? Nós somos o Senhor e o inimigo de nós próprios. Só que a questão é mais séria e rende mais pano para a manga. Para que o indivíduo possa empregar a maior parte, a boa parte do seu tempo com as coisas que realmente tem vontade,
ele precisa mobilizar 2 instrumentos, que aqui eu vou apelidar de talentos. Lembram a parábola dos talentos do Evangelho? Que o Senhor distribui talentos na primeira hora do dia e na última hora ele vem cobrar os resultados? Um dos talentos é livre-arbítrio. O que não deixa você ir atrás das coisas que você gosta de fazer? Responde isso para você. É falta de iniciativa? Esse é um problema seu. É falta de coragem? Novamente o problema é de quem? Seu, é meu. O outro talento que nós precisamos lembrar de tirar do fundo do baú para usar é autoconhecimento. Quais são as coisas, então, que o senhor e a senhora realmente gostam de fazer e não faz? Eu não sei. Isso é culpa de quem? Em parte, vamos fazer uma meia-culpa, em parte de todo um sistema educativo fracassado, que é uma das ruínas que vai acontecer nesse nosso velho mundo. Porque qualquer sistema educativo, ele tem que priorizar o instrumento do autoconhecimento para tudo. Para tudo. Autoconhecimento se usa para tudo. Ok, parte é do sistema educativo nosso que está falido, está desmoronando. E a gente tem que ter pressa de ver ele ruir, mesmo que levante muita poeira. Agora, a outra parte é minha, que sou acomodado, que não bato as portas, que não procuro, que não pergunto, que não dou um Google, que sou muito tímido, muito acanhado, muito caipira. Percebe? Deus não nos deu a faculdade da inteligência, não nos deu os instrumentos de comunicação, quais sejam a vocalização e a audição, pernas e condições de caminhar. Por que a gente não procura? Por que a gente não pergunta? Por que a gente não abre a capa de uma revista, a capa de um livro, para ver o que aquele livro diz? Quem não faz nada disso está enterrando o talento do livre-arbítrio, está enterrando o talento do autoconhecimento. E vocês lembram, né, do que o Senhor fala para esse servo que enterra os talentos? Servo maldito! Dá cá esses talentos que você não fez nada com ele e passa para esse aqui que produziu, que realizou, que descobriu, que cresceu. Então, para várias pessoas, óbvio que não todas, porque as causas são diferentes, várias pessoas se encontram numa condição de privação de estudar, de ser o famoso alguém na vida, porque outrora teve todas as chances e deu de ombros para isso. Então hoje na privação a gente sonha, a gente acalenta a vontade, tem alguns pensamentos filosóficos, eu queria ter a oportunidade, porque se eu tivesse, então dessa vez eu faria. Não desperdiçaria igual aquele e aquela outra, eu faria um bom uso. Está sendo anotado. Futuramente uma nova oportunidade vai ser concedida, para ver se a promessa que é feita hoje nos murmurinhos e nas preces será honrada. Voltando de novo para Gênesis, no capítulo da nova geração, o Espírito que ditou na sociedade de Lyon, ele fala: o velho mundo a esta hora estala. Os seus fundamentos estalam por todos os lados e ele vai ruir. E ao ruir, ele vai arrastar todos que os defendem. Todos os velhos preconceitos cairão de uma só vez com ele. E tivemos a emancipação das mulheres, falando de Brasil, em meados do século que acabou de acabar, não é? 1940, 1950. Porque então os homens machistas que presidiam a sociedade entendeu que as mulheres já eram minimamente racionais
e deixaram de ser excessivamente estúpidas e medíocres e podem votar. Mais recentemente, são as bandeiras dos direitos feministas, das questões de orientação sexual, diversidade de gênero, que o país, o Brasil, entrou na linha do progresso nessas questões e regulamentou os direitos para todas as pessoas, todas as orientações sexuais. E tem espírita que, dentro desse tema, parecendo crente ortodoxo, fala: nossa, o mundo está andando para trás. Falta de estudo do espiritismo. Kardec trata dessa questão na revista espírita que ele publicou, na edição de janeiro de 1866. Num artigo em que ele respondeu à pergunta se a mulher tinha alma, e aí ele faz um belíssimo tratado sobre sexualidade. Demos essa palestra aqui, né? Com esse tema. Então, para explicar para o cidadão se a mulher tinha alma, ele escreve algumas páginas e ele passeia por toda a questão da diversidade sexual, mesmo quando esse assunto não era conhecido na Europa, no mundo. Não existia nem palavras para essas questões. Pegando a carona em Kardec, o André Luiz, no Sexo e Destino, abordou todas essas questões. Vocês sabem que existe esse livro, Sexo e Destino? Psicografado lá pela década de 40. E faz então 70 anos que os livros estão fechados em muitas estantes nas casas dos espíritas. Depois Emmanuel, para confirmar, exatamente em 1970, ele ditou para o Chico Xavier Vida e Sexo, tratando das mesmas questões e, na ocasião, já dialogando com o que a ciência começava a abordar. O espiritismo estava na frente. Conhecem o livro Céu e Inferno, né? Uma das obras básicas do codificador. O Céu e o Inferno, em linhas gerais, é um livro que ele traz, na primeira parte, todo o embasamento teórico sobre a concepção de justiça divina. Tudo que consiste em atenuantes a nosso favor ou agravantes contra nós. Existe uma relação interessantíssima. Só preguiçoso vai achar o livro monótono. E aí não é um bom espírita, desculpa falar. Na segunda parte, ele acaba sendo ainda muito mais interessante. Existe um ditado popular que as pessoas falam: não sei como que é o mundo de lá, porque nunca ninguém voltou para contar, não é? Bom, que o senhor ou a senhora desconheça aqueles que voltaram para contar é uma questão sua, mas muitos voltaram sim, senhor. A segunda parte é exatamente isso. Kardec catalogou cerca de 60 entrevistas que ele fez com desencarnados. 60. E elas estão classificadas, porque ele foi mestre da educação na França, de uma forma bem pedagógica, classificando espíritos felizes, medianamente felizes, criminosos arrependidos, expiações terrenas, que são aqueles quadros de falar: nossa, como que Deus permite que uma pessoa venha ao mundo nessa situação? Suicidas e outros. Existe um exemplo que eu vou usar para terminar a nossa reflexão da noite, que é o do mendigo Max. Mendigo hoje e morador de rua são sinônimos, né? Na verdade, chamar de morador de rua é um pequenininho progresso que a nossa sociedade alcançou. Porque quando a gente falava mendigo, era como falar escória, né? Ou seja, é um X, não existe. Ah, quem é? Ah, um mendigo. Quando a gente fala morador de rua, não passa uma sensação que é uma pessoa? É uma pessoa que não está morando numa casa, é uma pessoa que mora na rua. Então é um ser humano. Bom, como o livro foi editado há quase 160 anos atrás, e as editoras evidentemente mantêm o original, está como Mendigo Max. Uma moça da região da Baviera, acho que é Alemanha, né? Escreve para o Kardec.
ela já era uma espírita iniciante. E Kardec se correspondia com gente de todo mundo. Ela escreve para Kardec contando que um mendigo, Max, bastante famoso naquela região, apareceu para ela em sonho. Ele havia acabado de desencarnar. E ele contava que há muito tempo atrás ele havia sido o conde da Baviera. E que aquele castelo em que a moça morava, e que por gostar dele, tinha simpatia por ele, emprestava às vezes, prestem atenção, ela tinha simpatia pelo mendigo. E em nome desse bom sentimento, e ele era morador de rua, ela emprestava às vezes, quando estava disponível, as estrebarias dos cavalos, para ele pernoitar. Nenhum dos quartos do castelo. Ela era uma espírita, iniciante. Então ela emprestava a estrebaria. Ainda assim, esse mendigo foi extremamente grato a ela, por poupá-lo do orvalho gelado da Alemanha, nas noites frias, na cobertura de uma estrebaria. E ele dizia que há muito tempo atrás ele fora conde daquela região e proprietário daquele castelo. E ele vinha em sonho agradecê-la a hospedagem que muitas vezes ela ofereceu para ele. Ela acha aquele sonho assim interessante e fica incrédula e ela manda para Kardec para ver se tinha algum fundamento. Conde? Mendigo? Dá para ligar uma coisa a outra? Então Kardec faz a evocação para efeito de estudo de toda a sociedade espírita. E ele fala: aqui estou eu, aquele que foi conhecido como um quase... Quem completa 100 anos é o quê? O centenário. Ele fala algo assim: aquele velho que chegou a um centenário, tendo ficado órfão de uma família pobre, foi para a orfandade, pedia nas ruas. Quando ficou adolescente, ele emprestava seus braços fortes para os trabalhos pesados, carregando caixas e pesos e fardos para os outros, e assim trabalho duro e pesadíssimo, por 40 anos, quando uma enfermidade o deixou semi-paralítico, imprestável para o trabalho. Então, dos 40 aos quase 100 anos, ele mendigou. E conta-se, a menina que escreveu para Kardec conta que ele atraía um pouco de curiosidade, de respeito do povo, porque ele tinha toda uma postura para falar, apesar de ser mendigo, ele tinha toda uma fleuma, falava bem, era simpático. E ali ele confirma para Kardec que alguns séculos antes de voltar como mendigo, ele foi o rico e pródigo de desperdiçador, pródigo conde daquela região. Ele dizia que ele mantinha muitos vassalos, vassalos na linguagem da época seriam empregados. Não era nem escravo, nem trabalhador legalizado como a CLT, que hoje é questionada. Era um vassalo. Precisava trabalhar para ter o que comer e onde dormir. Só. Ele dizia: a condição infeliz dos meus vassalos era frequentemente agravada pela minha indiferença, pois acreditem, eu julgava que eles deveriam se sentir privilegiados pelo fato de me servirem, porque não estavam servindo a qualquer senhor, estavam servindo ao conde. Ele fala: não constituí família, vivendo para as orgias, para a bebida, para as farras e para as viagens, minha saúde cedo foi consumida. Morreu com cerca de 40 anos. No plano espiritual, ele diz que ficou anos que ele não consegue contar, de tão duradouros que foi, sem ouvir uma única voz. E ele dizia
que ele não ouvia uma única voz, e a voz dele, os gritos dele não eram ouvidos por ninguém, como forma de resposta da lei de justiça ao tempo em que ele foi voluntariamente surdo aos seus vassalos, que sofriam com inúmeras necessidades, de fome, de frio, de assistência, de abandono, de moradia. Ele diz que a cada vassalo que desencarnava, revoltado com a situação opressora em que ele governou, se levantava diante dele um espectro, um fantasma, que ele dizia, acusador uns, sarcástico outros, irônico ainda muitos, que gostava de vê-lo então definitivamente arruinado. No plano espiritual, o conde não era nada. Ele falava, sem sucesso, eu buscava uma caverna para me esconder e não conseguia me furtar os olhos dos meus acusadores. Quando então, remido de desespero, eu gritei muito alto, quase crente de que mais uma vez não seria ouvido. Senhor, até quando o meu inferno? Por isso o livro chama o céu e o inferno. Cada um vive um inferno diferente, desde que culpado. Até quando o meu inferno? E ele disse que pela primeira vez ele ouviu uma voz. Até quando você quiser. E ele fala, é sério? Isso eu posso interromper? O que eu tenho que fazer? Aí a voz meio que brinca com ele. Vem cá, príncipe, e vamos negociar. Ele rejeita o título de príncipe. Não me chamais, por favor, de príncipe, porque príncipe no ouvido dele já caía como uma cáustica ironia. Se me permitires, eu gostaria, caso isso fosse possível, ele delira, ser servo dos meus servos. Eu quero servir aos meus vassalos. O Espírito conversa com ele. Se queres isso mesmo para a tua cura, isso te daremos. Então ele mergulha em nova encarnação, não depois de muitas décadas, porque ele fala que isso foi séculos atrás, e reencarnou como mendigo resignado, Max. Viveu a orfandade, porque pelo excesso de trabalho que ele impunha a vários vassalos, eles morriam antes do tempo, entendem? E deixavam órfãos. Então logo cedo ele foi órfão. Tendo ficado órfão, ele não foi assistido. Como assistir, ele não assistia ninguém dos seus vassalos. Ele achava que ele não tinha parte e obrigação. Trabalhou pesado, tanto quanto pesado ele exigia que os vassalos trabalhassem. Veio a doença precocemente incapacitante. Vários dos seus vassalos ficaram incapacitados em função do excesso de trabalho. Doenças laborais, como são chamadas hoje, ocupacionais. E quando o vassalo ficava inválido, ele socorria de alguma maneira? Não, ele também não teve assistência. Precisou mendigar, humilhar, sofreu escárnio de um, o desinteresse do outro. Ainda assim encontrou muitos que o atendiam. E ele fala que julgou a sua existência como mendigo, que ele recebeu mais generosidade da sociedade do que a que ele próprio entregou quando ele governou aquela comunidade. E ali ele dá um ensinamento já na condição de espírito mais depurado. É assim, meus amigos, que eu vos advirto. Aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilhar voluntariamente será exaltado. Não desdenhe os pobres e nenhuma das suas necessidades. Não sabeis o quanto isso vos afasta de Deus. A gente consegue ter então, pelo menos assim, uma pálida noção de como pode ser o nosso futuro. Não conseguimos? Pelas coisas que nós acreditamos, pelas coisas que nós defendemos e pelas coisas que nós realizamos. Podemos ser pobres hoje, mas existem muitos mais pobres que nós? Não existe? Ok, se eu reclamo da tirania de quem está acima de mim,
Eu posso estar sendo tirano com quem está no degrau abaixo do meu, não posso? É isso que o Espiritismo bem compreendido pode prevenir. Nos tornar pessoas do bem, pessoas sensíveis para a dor alheia. Tanto quanto a gente nutre a esperança, a expectativa, a fé de que quem pode mais possa nos socorrer num momento de perrengue das nossas dificuldades, não é? Então, doar para receber. E a era do ouro, que é a era do dinheiro, vai ser substituída pelo que o Espírito anuncia na Gênese, pela era dos bons pensamentos. Vão prevalecer todas as ideias que espelham a verdade, a beleza e o bom. Dizem que estão se reencarnando inúmeros espíritos de escol, justamente para demolir, na base da ideia, do pensamento e das boas lutas sociais, toda uma estrutura de um velho mundo que foi construída com base na mentira, no sofisma, na enganação e de culto ao materialismo, que o Espírito enunciou como a era do ouro que começa a morrer. Logo, para que a gente não se sinta órfão de uma era que está arruinando, é preciso que eu escolha um outro Senhor para servir, que é a era do Espírito. Não viver de aparência, não viver para ter coisas com a ilusão de que ter as coisas me faz ser ou me faz parecer, e não disputar a atenção e os privilégios com quem valoriza o materialismo. Mas quem me respeita, quem me ama e quem me quer bem de verdade, pela pessoa que legitimamente eu sou, não por aquilo que eu gostaria de parecer ser. Percebe, meus amigos? Isso traz um medicamento para a alma que nos imuniza contra ansiedades, contra a depressão, contra a angústia. E não me sinto derrotado se eu não alcancei certos degraus deste mundo do ouro. Percebe? Inclusive porque muitos de nós já reencarnamos numa condição que é para experimentar exatamente o exercício contrário. O da simplicidade, o da privação de muitos mimos e muitos luxos para reconhecer o que é essencial. Alguém gostaria de trazer alguma palavra sobre o pensamento que a gente compartilhou? Quem puder, quem gosta de espetáculo, quem tem possibilidades para isso, procurem assistir o musical Os Miseráveis. O original é Les Misérables, uma obra fantástica do escritor, romancista, líder de movimentos sociais francês Victor Hugo. Victor Hugo foi um dos homens ricos da alta sociedade. Foi um dos primeiros homens célebres quem fez profissão de fé pública do Espiritismo em apoio a Kardec. Um homem extremamente sensível com a questão da desigualdade social, e isso ficou imortalizado no seu trabalho Os Miseráveis, que já tem mais de uma versão no cinema, voltou no Brasil, na cidade de São Paulo, numa outra montagem do musical, e há médiuns do movimento espírita que afirmam que é ele quem preside o movimento de regeneração do mundo no campo da arte, porque existem muitos campos de regeneração. E quem afirma isso, eu boto fé, porque quando a gente conhece a biografia desse homem, extraordinário. Ele não foi alguém que só discursou, ele fez. Todo o patrimônio dele, quando ele desencarnou, ele deixou distribuído para as entidades assistenciais idôneas que abrigavam as mães solteiras, que abrigavam os órfãos, as viúvas, os inválidos dos trabalhos forçados.
Ele fazia defesa às meninas que precisavam se prostituir, que eram encaminhadas precocemente para a prostituição. Ele fazia defesa de uma educação bonita, tanto quanto sempre foi dada para os ricos, para os pobres, para evitar a marginalidade. E ele investia em educação. Por que eu citei Victor Hugo no final dessa palestra? Porque não passou muitos anos, assim que ele desencarnou na França, ele começou a ditar obras mediúnicas no Brasil, em português. Primeiro para a médium que poucos espíritas conhecem de nome, Zilda Gama. Depois do desencarne de Zilda Gama, para Divaldo Franco. Valeu, meus amigos. Agradeço o carinho e a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade, nosso Papai do Céu permitindo. Boa noite.